Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Quem achou, diga eu amo a Deus. Quem achou, diga eu amo a Deus. Quem não achou, diga eu também. Ouviu uns eu também. Amém? Fala amém? Glória a Deus. Capítulo 7, no verso 11. É uma história bastante conhecida. Lucas, capítulo 7, 11. Vamos ver o texto. E disse Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. Repita comigo: filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou ao caixão, o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à mãe. Verso 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha olhar para os nossos corações. Faz, Senhor Deus, algo que nem ninguém pode fazer. Abre os nossos corações, meu Deus, para ouvir a tua voz. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa os meus pecados, para que eu possa falar do teu amor nessa noite. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Muito bem. Antes de mais nada, parabenizar as mulheres, a flor do jardim do planeta. As mulheres são a flor dos olhos dos homens, dos seus próprios homens. Mas quem seria de nós sem as mulheres? Nada. Nem existir, não existiríamos. Tá? Se bem que Jesus fez o homem, tirou da terra de Adão, e ela já dá um nó na gente, né? Já ensina muita coisa pra gente. Já pensou se fosse feito do cérebro de Adão? Quem segurava ela? Dominando o planeta das mulheres. Então, parabéns pelo dia de vocês, viu? Mas nós estamos falando hoje de mulheres de fé. Irmão, mas mulheres de fé, e você vem aí com um texto que me parece estranho, porque vem falar de um desespero, de uma desgraça total na vida de uma mulher. Muito bem. O que é fé? Fé, segundo Hebreus capítulo 11:1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, portanto, é uma esperança. É uma esperança. Nós ouvimos muitas coisas sobre fé. Nós ouvimos dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, que a fé não vem de vós, mas vem de Deus. É dom de Deus, a Bíblia fala disso. Mas a fé é uma arma que todo ser humano tem. Seja ela
esperança se esvai, ou fazer com que a nossa esperança vá embora. E eu falo para você, na nossa vida, no mundo em que vivemos, a nossa esperança tem muitas vezes escolhido pelo vão dos tempos. E nós nem percebemos quando nós estamos realmente desgraçados, como essa mulher estava. Nós estamos desesperançados. Hoje, os hospitais, os lugares, tem lugares que a pessoa sente uma dor aqui, estou com infarto, chega no hospital, é ansiedade. Sente uma dor aqui, outra ali, chega no hospital, é síndrome do pânico. Por quê? Porque as pessoas elas são envoltas de uma desilusão, de uma tristeza tão grande, que abafam a sua esperança. Por isso que eu trouxe esse texto. Por isso que eu trouxe a história dessa mulher. Imaginem só a situação dela. Ser viúva hoje já é um problema. Imagine ser viúva naquela época. Naquela época, ser viúva era uma coisa terrível. Ser viúva era uma pessoa que ela tinha que sempre estar identificada de viúva. Andava com umas vestes que as pessoas já olhavam e viam. Era uma viúva. Já não era fácil. E ainda, assim, além de ser viúva, ainda perde o único filho. Ela perdeu o quê? Ela perdeu o quê? O único filho. Quem ia cuidar dessa mulher? Quem ia zelar por essa mulher? E naquele contexto, o contexto do povo hebreu antigo, era bem assim, era difícil a situação das viúvas. Na Bíblia que eu me recordo, os pastores estão presentes, depois me corrijam, não tem problema nenhum, mas eu só vi duas histórias de alguém casado com uma viúva. A primeira foi Ruth, que ela era nora de Noemi e ela arrumou um novo marido. E a segunda foi Davi, que casou com a mulher do valente lá do Caio, da mulher. É isso, pastor? Amém. Glória a Deus. Se eu não me engano, duas pessoas da Bíblia. Quantas mulheres perderam seus maridos? Mas duas pessoas apenas na palavra de Deus que disse que casou de novo. Então, ser mulher viúva naquela época não era fácil. E aquela mulher estava passando por uma situação muito complicada. E toda essa história dessa mulher nos leva a algumas lições. Algumas coisas bastante importantes e relevantes para a nossa vida. As coisas que destruíram a fé daquela mulher e que têm destruído a fé de muita gente hoje. A primeira dela, o declínio da esperança daquela mulher, é quando a gente fala que ela era de uma cidade chamada Naim. A cidade de Naim era uma cidade pobre, era uma cidadezinha no pé de um monte chamado Monte Tabor. E era uma cidadezinha pequena, uma cidade apenas de passagem, onde as pessoas apenas passavam. E quem bem sabe, dependendo do lugar que você tem uma cidade, a cidade é de passagem, a cidade não prospera. A cidade é uma cidade pobre, uma cidade sem muita estrutura. O povo acaba também ficando desestruturado. O povo acaba ficando também com problemas de estrutura, com problemas pessoais, falta de médico, falta de uma série de coisas. E muitos de nós nascemos em lugares desse jeito. Muitos de nós nascemos em lugares muito, muito humildes. Essa semana mesmo eu estive no Rio de Janeiro. E para vocês entenderem, eu estava numa loja da empresa. Essa loja da empresa ela fica de frente ao Morro do Juramento. E atrás da empresa é o Complexo do Alemão. As janelas da frente da empresa são todas de ferro de aço. E eu conversando com os gerentes ali, eu falei assim, qual que é a maior dificuldade? Ele falou assim, a maior dificuldade aqui é a contratação. As pessoas daqui, os jovens aqui, eles não têm muitas vezes nem o ensino fundamental. Por quê? Porque eles nasceram num contexto e estão vivendo naquele contexto. E muitas vezes, as circunstâncias da onde a gente nasceu,
descamba e vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Tem muita gente que se entrega para o crime. Muitas pessoas se entregam às drogas. Muitas pessoas daí vão para a prostituição. Muitas pessoas partem por uma série de outras coisas. Por quê? Porque eu sou assim. Eu nasci assim. E a minha cidade para onde eu vim é assim. Mas a palavra de Deus diz que nada é assim. A palavra de Deus diz que se você quiser, Deus pode te levantar. Deus pode tirar de você da situação que você se encontra. Eu não sei a situação que você se encontra aqui nessa noite, mas Ele pode pegar você da situação que você está e colocar em lugares altos. O que Ele fez com Neemias, o copeiro, transformou em governador. O que Ele fez com Davi, o pastor, rei de Israel. Eu não estou dizendo que vocês vão ser reis ou rainhas, mas eu estou dizendo que aqui pode sair grandes pessoas abençoadas na sociedade. Aqui pode sair grandes pastores, grandes mestres. E eu estou falando aqui para mulheres de fé. Eu estou falando aqui para mulheres que podem ter o maior ministério de mulheres de intercessão no Brasil. Maiores pregadoras. Pode sair daqui, do lugar onde vocês podem olhar e falar assim: ah, aquela igrejinha lá, pequenininho, tal, né, pastor? Estou como profeta de Deus, eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem o melhor para esse lugar. Deus tem esse bairro para vocês. Deus tem essa cidade para vocês. Desbrave, não desistam, corram atrás, porque é de Deus para a vida de vocês. Nessa igreja, em nome de Jesus. Amados, essa é a primeira coisa. É a palavra que Deus diz para fechar esse ponto. O ponto da escassez. Não importa onde você veio, não importa a escassez que você tem, Deus está preparado para mudar a sua história. Diz assim, em Romanos capítulo 12, verso 2, basta você não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Não seja conformado, não conforme com o que você está vivendo, não se conforme com a situação que você se encontra. E Deus vai fazer um milagre na tua vida. A fé e a esperança tem declínio, tem fracasso quando perdemos aquilo que nos dá conforto e segurança. Eu disse que a mulher era... A mulher era... Estava enterrando quem? Enterrando o filho único da viúva. Estava enterrando seu filho único. Ela era... Você repara que esse texto não tem nome dessa mulher. Ela só disse que ela era uma viúva. Essa era a conotação que eles tinham lá. Uma viúva. Eu moro do lado da casa da viúva. Eu estava ali perto da viúva. Ela era viúva. E o homem aqui nesse texto, me traz uma conotação de conforto e segurança. Porque quer queira, quer não, seja um grande homem ou um bananão, ele traz o conforto e segurança para a mulher. Amém ou não? Amém? Amém ou não? Amém? Então, muitas vezes, a gente declina na fé, a gente perde a esperança, quando nossa imagem de segurança e conforto vai embora. Quando morre a nossa imagem de conforto e segurança. Porque nós projetamos em pessoas ou em coisas a nossa segurança e conforto. Mas quando falamos de conforto e segurança, estou me referindo à imagem, não apenas ao marido. Eu estava dizendo aqui agora,
mulher, ela tinha o chefe do seu lar, o homem que provia o alimento. Hoje não é muito assim, porque hoje a mulher já está tomando mais conta da coisa. A mulher já está trabalhando, a mulher já está fazendo o seu espaço. Mas muitas vezes a gente tem colocado a nossa fé, a nossa esperança em alguma coisa ou alguma pessoa. Por exemplo, no meu chefe. Ah não, enquanto esse chefe está aí, eu estou tranquilo. Esse chefe está ali, então beleza, estou garantido. Quando esse chefe vai embora ou é transferido, pronto, a casa caiu. Já fica todo circuitivo, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Meu Jesus, e agora o que vai acontecer comigo? Será que vão mandar embora? Será que vão me trocar de setor? Vão me trocar de horário? Meu Deus! Não aconteceu nada ainda, você já entrou em desespero. Por quê? Porque sua imagem de segurança era aquela pessoa, era aquele homem. Às vezes, tudo que acontece com você, a sua imagem de segurança é seu vizinho, ou a sua vizinha. Eu vou conversar com o vizinho, ou vou pedir, parece um guru da rua. Toda rua tem uma guru ou um guru, que todo mundo vai lá procurar aquela pessoa. Ô, o que você acha disso aí? Ó, você nasceu, sabe? Na minha vida, no bairro e tal. Essas são imagens que a gente vive construindo. Você pensou que não ia sobrar para você, né, inimigo? Muitas pessoas têm colocado a sua margem de segurança no pastor. É o pastor que. Olha, vou falar com o pastor. Olha, pastor, lá na equipe de louvor, não estou deixando tocar. Lá não sei na onde, o meu ministério não está andando por causa de fulano de tal. Não, eu vou atrás daquele pastor, porque aquele pastor é um pregador, prega bem. Sai de onde está, anda quilômetros para ir ver o pregador fulano de tal lá. Mas fala que é o Miguel que vai pregar. É aquele que fica vazio. E assim, muitas pessoas têm visto isso. Por que a gente tem visto igrejas lotadas? Verdadeiros impérios eclesiásticos por causa de pessoas. Aí acontece que tem um homem chamado Caio Fábio, grande homem de Deus, pregador do Evangelho, declinou, se espatifou e perdeu o ministério. As pessoas que ouviram ele se converteram e continuaram no caminho da fé, mas as pessoas que estavam olhando para ele, que ele era a referência maior e não Jesus Cristo, caíram junto com ele. Por isso, tome cuidado aonde você está colocando o seu, onde você está colocando, onde você está projetando a sua esperança. Amém ou não amém? Amém. Ou muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança em nós mesmos. Eu sou o cara, Roberto Carlos está fora. O cara sou eu. A soberba. Tem pessoas arrogantes ao extremo, que estão se achando, né? Ou começa a colocar a fé em coisas. Só vou arrumar uma namorada quando eu comprar um carro. Só vou arrumar uma namorada quando eu comprar um carro, quando eu tiver um apartamento, eu vou comprar um carro. Aí eu vou arrumar uma mina. Está pondo sua fé naquilo. Vai arrumar o que? Vai arrumar gente interesseira, gente que quer estar ao seu lado só para tirar proveito.
Tem pessoas que são grandes homens de Deus quando tem din-din no bolso. Aí quando não tem, a vida acabou para mim. Eu sou um Zé Minhoca. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. E tem gente ao contrário também, que está na pior da igreja, está firme, está falando, meu Deus, só glória, meu Deus vai prover e tal. Quando começa a ganhar um dinheirinho, começa a trabalhar, começa a ganhar, começa a receber o salário, na hora de dar o dízimo, cadê o dízimo? Já era. Some da igreja. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer que você seja um homem no nome de Deus. E isso é uma parte que nós fazemos para Deus. Parte tão pequena. E que eu tenho certeza que Deus restitui. Tenho certeza. Quando você abre a mão para Deus, Deus ele dá alguma coisa para você. Não adianta falar que é barganha com Deus. Não é barganha com Deus. É a palavra de Deus. Dá e você não dá. Agora, eu não posso garantir para você que se você der 10, ele vai te dar 20. Mas eu tenho certeza que o mundo espiritual se mexe para alguma coisa na tua vida, alguma vez na tua vida. Nós precisamos ter fé naquilo que a gente faz para Deus, porque Deus institui. Agora a gente tem fé nas coisas que os outros fazem para o capeta, mas não tem fé no que faz para Deus. Quer ver um exemplo? Você passa perto de um despacho de macumba. Tem uns irmãos que fazem até. Você tem fé naquilo? Mas e naquilo que você faz para Deus? Na oferta do seu trabalho na obra de Deus, na oferta dos seus valores, na oferta do seu tempo. Você não acredita nisso? Amém ou não amém? Amém. Então, amados, vamos colocar nossa fé, a nossa esperança, para que não venha o declínio, na pessoa certa, em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Amém. A nossa esperança tem declínio, nossa fé tem declínio quando perdemos o nosso sonho. Talvez seu sonho esteja morto, ou morreram quando você fracassou, ou fracassou no projeto. Talvez porque tem sido decepcionado, alguém te decepcionou e sua fé ficou abalada. E a sua esperança ficou morta. Às vezes, a gente tem um monte de sonho, um monte de projeto, e isso ao longo do tempo vai se embora. A gente começa alguns projetos na vida da gente, e esse projeto não dá certo, e parece que não vai, e a gente começa a sonhar com ele, até dormir à noite sonhando. Tenho certeza que muitos de nós começamos a sonhar, desenvolvemos uma verdadeira paranoia por aquilo. Nossa, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou abrir um comércio, eu vou abrir um salão de cabeleireiro, eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou conseguir, eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou conseguir um ministério bom, e o ministério vai fluir, e a igreja vai crescer. E aí quando isso não acontece, dá a impressão que tudo vai por água abaixo, porque nossa esperança acaba, nosso sonho morreu, e junto com o nosso sonho morreu a nossa esperança. Aquela mulher era a única esperança que ela tinha, de alguém prover, de alguém ajudar, era o filho dela, e o filho dela estava morto agora no caixão. Estava morto, sendo levado para o cemitério. Quantos de nós, muitas vezes, declinamos por causa do fracasso? Muitas vezes, nós entramos em desespero, porque perdemos alguma coisa. Talvez perdeu dinheiro. Talvez você esteja aqui nessa noite, você entrou num projeto e isso não deu certo, você jogou dinheiro fora, jogou tempo fora, e agora a sua esperança foi embora. Ah não, eu já tentei uma vez, não deu certo. Irmão, mas vamos por esse caminho? Não, já foi uma vez, não deu certo.
E você vai ficar aí parada. Não deu certo. Ah, eu ia casar, eu era noiva, a noiva rompeu comigo. Amém, não era mulher de Deus para você, não de Deus para você. Não, mas agora eu quero mais. Estou fora de relacionamentos. Meu casamento não anda bem, não está bem, vou me separar. Sonhos de Deus para a tua vida não pode morrer. Sonhos de Deus para a tua vida não pode sucumbir. Talvez a sua esperança morreu quando morreu alguém da sua família. Talvez eu esteja falando aqui para mães que perderam filhos, que filhos que perderam pais e mães, que mulheres que perderam maridos. Talvez eu esteja falando para esse público, eu não sei da sua vida, eu não conheço direito de vocês. Mas é uma coisa eu tenho certeza, que os projetos de Deus não podem morrer na sua vida. Uma coisa eu tenho certeza, de que se existe um projeto morto na sua vida hoje, se existe uma esperança morta aqui nesse lugar, que entrou com você na sua vida nesse lugar, e está morto, nós declaramos em nome de Jesus a ressurreição dos seus projetos, a ressurreição da sua esperança, a ressurreição da tua fé, porque é isso que acontece quando nós nos colocamos no caminho de Jesus, quando nós estamos no caminho de Jesus. Talvez, irmão, irmã, talvez você seja casado e seja viúva, e não tem, você seja viúva de marido e filho. Talvez você acha que teu filho morreu porque ele não tem olhado para você, não tem falado com você, não tem te tratado com respeito. Talvez seu marido está vivo, porém morto, ele não tem olhado para você, ele não tem cuidado de você, ele não tem te dado um abraço, não tem se importado com você. Mas lembre-se, você está no caminho de Jesus. O problema é que nós não conseguimos enxergar o caminho de Jesus. Nós olhamos com nossas perspectivas, com nossos olhos, nós conseguimos enxergar até onde nossos olhos vão. Aquela mulher, ela olhava para frente, ela já conhecia aquele lugar, ela já sabia onde ela estava passando, porque ela já tinha feito aquele caminho ao enterrar o seu marido, e agora estava fazendo o mesmo caminho de novo para enterrar a sua única esperança. E a única coisa que ela conseguia ver era a porta da cidade, os portões da cidade, porque o cemitério ficava fora da cidade. Ela conseguia colocar os seus olhos no cemitério, ela conseguia colocar os seus olhos na multidão que ia seguir, na imagem do filho, no desespero que ela estava, porque tinha perdido o seu único filho, a sua última esperança. Mas quando Deus lá do alto olhava para baixo, ele conseguia imaginar, ele conseguia ver literalmente o que estava acontecendo. Aquela mulher vinha com a multidão, encontro no cemitério, mas a outra multidão de gente salva, de gente liberta, de gente sarada, de gente curada, de gente regozijante de alegria, vinha de outro lado junto com Jesus Cristo, porque é no caminho dele que nós estamos. Quando nós entramos no caminho de Jesus, quando nós passamos no caminho de Jesus, a nossa esperança tem que ressuscitar. E eu declaro nessa noite a ressurreição da esperança nas nossas vidas. Eu declaro aquilo que estava morto na sua vida vai ressuscitar. E aquilo que estava quase morto vai saltar de alegria. Em nome de Jesus. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Curva a sua cabeça.